A primeira coisa que eu sempre gosto de diferenciar é, nós falamos geralmente vitamina D, mas existe a D2, né? A D2, existe a D3. É, são bem diferentes, né, em termos do que o nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa muito mais da D3. Então eu vou sempre falar doravante vitamina D3. Eu sempre falo, olha, veja, quando você fala sobre vitamina B, B de bola, né, todos perguntam, oh, mas espera um pouquinho, Nelson, você está falando da B1, da B3, da B5, da B7, da B9, da B12, da B15, da B17, sobre qual B você está falando, não é verdade? Então a mesma coisa acontece com a vitamina D. Quando a gente fala vitamina D, eu sei que classicamente, né, mesmo os peritos, né, eles continuam falando vitamina D, nós temos que diferenciar a D2, que é ergocalciferol, da D3, que é colicalciferol. Então eu vou sempre falar D3. É como vitamina K1 e vitamina K2. São duas coisas totalmente diferentes. Então, vamos lá. Bom, essa é uma coisa que eu acho que tem que ficar clara. Uma outra coisa que com certeza você já ouviu falar, se você acompanha o nosso trabalho aqui na Jolivie, é de que a vitamina D3, em realidade, não é uma vitamina, mas sim um hormônio. E a diferença é muito clara, né? O nosso corpo não recebeu a permissão divina de produzir vitaminas. Então nós temos que consumi-las de alguma maneira. Ou você consome uma fruta que tem aquela vitamina, ou você suplementa. São duas possibilidades, mas nós temos que ingerir aquela vitamina. Enquanto que tudo que for produzido no corpo e tivermos no nosso corpo receptores, isso é chamado de hormônio. Então, essa D3, que foi equivocadamente chamada em 2000, perdão, em 1919, peço desculpas, 1919 de vitamina D3, por quê? Porque já existia a vitamina A, já existia a vitamina B, existia a vitamina C, então esse médico inglês falou assim, olha, esta é a vitamina D, mas em realidade é um hormônio. Por quê? Porque para ser ativada, nós precisamos dos raios ultravioleta B de bola, que são muito importantes, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, e além disso, né, esses raios têm que ativar uma substância na pele chamada 7-dehidrocolesterol. E talvez muitos de vocês digam agora, mas Nelson, pera um pouquinho, colesterol é uma coisa ruim, colesterol é uma coisa nociva. Eu estou, inclusive, tomando remédio para baixar colesterol. É claro que esse seria assunto de uma outra edição, mas eu só posso dizer que quanto menos colesterol nós tivermos, menos hormônios nós vamos produzir. Esses hormônios, você pode pesquisar, são chamados hormônios esteroides. E dentre esses hormônios esteroides, nós temos a vitamina D. Então, seria interessante, ninguém aqui está falando deixe de tomar medicamento contra o colesterol, não é isso, mas é só, de repente, você conversar com o seu médico as vantagens e desvantagens de tomar um remédio para baixar o colesterol, que possa estar também diminuindo a produção da sua vitamina D3. Tá bom? Então, é um hormônio, nós continuamos falando classicamente, eu também faço isso, vitamina D3, mas é um hormônio, então vamos lá para as perguntas. Então, primeiro aqui, a falta de luz solar pode contribuir para a piora da depressão, ansiedade e outras condições semelhantes? Por que isso ocorre? Bom, como a gente acabou de falar, nós precisamos dos raios ultravioleta B de bola. E mais uma vez eu gosto de distinguir, eu não posso falar para vocês o sol é maléfico. Eu tenho que falar para vocês quais raios ultravioletas são maléficos. Porque quando falamos de raios ultravioletas, nós temos o A de amor, o B de bola e o C de casa. Com os raios ultravioleta C, a gente não precisa se preocupar, porque eles ficam lá na camada de ozônio. Então, tranquilo. O raio ultravioleta A, este sim, é aquele que provoca
ele acelera, né, o envelhecimento da nossa pele, ele produz muitos radicais livres, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o ultravioleta A. Mas não com o ultravioleta B de bola. É ele que vai permitir que esse 7-dehidrocolesterol seja ativado, vai ser levado para o fígado, do fígado para os rins, e aí nós temos a forma ativa da D3, tá? Então, a pergunta é, né, a luz solar, né, pode contribuir, a falta de luz solar pode contribuir para a piora da depressão, ansiedade e outras condições semelhantes? Sim, por quê? A gente acabou de ver a definição de hormônio. O hormônio ele é produzido no corpo e nós temos receptores no corpo para aquilo que foi produzido. E o que é interessante é que mesmo nos nossos neurônios, nas nossas células nervosas, nós temos receptores para a vitamina, classicamente falando, a vitamina D3. Então, se sabe, sim, que uma das causas da depressão é uma deficiência de D3. Bom, você percebeu que eu usei a minha prosódia, eu entonei, né, fiz a entonação, melhor falando, de que a ausência ou a deficiência de D3 é uma das causas da depressão. Ou seja, não estou falando que seja o único, né, gatilho deflagrador, eu sempre penso num polvo, né, com seus tentáculos, então não dá para simplesmente pegar um indivíduo com depressão e só dar um antidepressivo para ele, uma fluoxetina da vida e o chamado inibidor específico da recaptação de serotonina, se a gente não pensar em outras coisas, como por exemplo, que não é o foco hoje, mas como por exemplo na nossa microbiota intestinal, ou como por exemplo na nossa D3. Porque uma coisa complexa, como a depressão, a ansiedade, uma coisa complexa, ela não pode ser tratada apenas com um medicamento. Nós temos que fornecer para o corpo uma série de micronutrientes que vão ajudar essas células nervosas a trabalhar adequadamente. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo se a gente está falando de depressão, a gente costuma falar da serotonina, antes de eu prescrever um medicamento, né, eu devo verificar se esse indivíduo está consumindo a quantidade suficiente do precursor para produzir serotonina. Então, vocês estão vendo a complexidade. E mais uma vez, né, o que nós temos tentado fazer aqui na Jolivie é mostrar que para você ter uma saúde natural, você precisa de um aporte de diferentes coisas. Então não é um único medicamento que vai te curar. Porque em realidade o nosso corpo ele não tem uma deficiência de um antidepressivo. O nosso corpo ele não tem uma deficiência de um antihipertensivo, né, da pressão arterial elevada. O nosso corpo ele não tem deficiência de um protetor de estômago. O nosso corpo ele tem deficiência de minerais, de vitaminas, de hormônios. Então, mais uma vez, tendo menos D3, a gente tem menos hormônio. E uma das causas, isso a gente discute bastante no nosso programa sobre Alzheimer, o supercérebro sem Alzheimer, uma das causas do Alzheimer é uma deficiência de hormônios, não de hoje para amanhã, mas por muitos anos ou por muitas décadas. E dentre esses hormônios, quem que nós temos? Você já está, claro, adivinhando, nós temos a D3. Menos D3 é uma das causas, não só para depressão, não só para ansiedade, mas a longo prazo é um dos tentáculos que pode, vamos formular com bastante cuidado, porque é muito individual, é um dos tentáculos que pode contribuir para o aparecimento do Alzheimer, tá? Então você está vendo a complexidade.